Santa esteja com todos vós. Estou aqui mais uma vez passando para deixar a todos os vossos corações mais uma porção da gloriosa Palavra de Deus. Existem pessoas que fazem algumas perguntas e essas perguntas nos fazem refletir. Uma delas é: por que a palavra de Deus não tem surtido o efeito que ela surtia naquele tempo dos apóstolos, naquele tempo em que aqueles homens anunciavam o evangelho com poder? Talvez eles não tivessem uma mesma eloquência, não tivessem uma mesma intelectualidade, mas eles tinham algo em comum. O que eles transmitiam era vinda de uma inspiração. E essa inspiração é que fazia com que o que estava à sua volta fosse tocado. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando eu ouço essa palavra, eu percebo que muitas vezes nos falta isso. Nos falta uma instrução correta. Nos falta uma direção correta. Porque muitas vezes nós temos informações, mas quando é nos transmitido somente informações, sem uma inspiração que foi inspirada pelo Espírito, essa palavra, mesmo que ela saia com uma informação bíblica, ela sai sem o sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus falou que a palavra dele, ela era espírito e ela era vida. Então, se a gente não estiver sendo inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou essa palavra, nós não vamos conseguir transmitir o mesmo sentimento que houve em Cristo. A palavra que sai de nós, ela não vai vir de uma manifestação espiritual, ela não vai se tornar espírito. E quando ela não se torna espírito, ela não vai na divisão da alma. Ela não vai entre juntas e medulas. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E se ela não vir com uma inspiração de Deus, ela pode até ser uma palavra, mas é uma palavra que não gera vida. É uma palavra que não muda o ambiente. É uma palavra que vem com o objetivo simplesmente de tocar aquele momento. Só que, quando ela vem inspirada por Deus, ela não vem para tocar o momento. Ela vem para nos preparar para a eternidade. Entende? A palavra de Deus, quando de fato, de verdade, ela vem com essa inspiração divina, ela não vem com o objetivo de tocar o nosso intelecto.
Porque quando muitas vezes vem uma palavra que ela vem produzida de uma intelectualidade, mesmo que seja de alguém que tenha um vasto e amplo conhecimento, a única coisa que ela vai produzir é uma admiração. É alguém olhando e dizendo: que mensagem. Esta palavra ela vai tocar o intelecto. Mas quando ela vem com uma inspiração de Deus, mesmo que ela seja uma palavra que não tenha tanto conhecimento teológico, ou conhecimento filosófico, ou um conhecimento cultural, talvez até venha com esse tipo de produção intelectual reduzida, mas ela vem com uma inspiração de Deus, e quando ela vem com essa inspiração de Deus, mesmo que seja uma palavra simples, ela toca o espírito. E é isso que precisa para que haja uma mudança, uma transformação, uma manifestação do poder do Evangelho. O apóstolo Paulo ele falou: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. O Evangelho não mudou, a palavra não mudou. Então o que mudou? A forma como nós se relacionamos com ela. Como os ministros que estão levando essa palavra, o receptáculo que está ela é que está fazendo a diferença, ou aqueles que estão recebendo, muitas das vezes ela não está produzindo aquilo que se deve produzir, porque ela não está ainda temperada ou misturada com fé. É isso que as Escrituras diz. E nós precisamos estar conscientes de que nós não podemos nos conformar somente com uma palavra que toca o nosso intelecto. Quando uma palavra que toca o nosso intelecto, ela nos faz sair do lugar até feliz. Mas uma palavra que vem de Deus, ela não toca o nosso intelecto, ela toca o nosso espírito. E quando nós saímos dali, algumas coisas acontecem. Nós podemos até sair dali de uma maneira em que nós venhamos a refletir, pensar o que nós estamos produzindo para o reino. Toda mensagem que ela vem de Deus, ela vem com o objetivo de nos confrontar. Segundo, de nos confortar e de nos edificar. Então, quando vem uma mensagem de Deus para a nossa vida, ela vem com o intuito não de nos levar para cima, mas para nos chamar para a realidade. Eu estava aqui, irmãos, e Deus me deu uma palavra, e eu lembrando de uma frase de um certo homem, George Bernard Shaw, alguma coisa assim. Ele fala que ele decidiu ser bom por vontade própria, sem ele ser subornado pelo céu. E eu pergunto para os senhores que estão me assistindo: há possibilidade de nós se tornar bom por nós mesmos, sem haver uma influência ou uma ação de Deus na nossa vida? A Bíblia diz que Deus ele fez o homem perfeito, mas o homem ele procurou muitas invenções. Depois da queda de Adão, o homem ele foi perdendo essa imagem e semelhança de Deus, e o que vemos no homem é uma imagem de Deus desfigurada. O pensamento do homem era má continuamente.
Nós estávamos completamente levados pelo espírito da desobediência. Estávamos em guerra. Não havia possibilidade nenhuma de nós nos aproximar de uma perfeição ou voltar a ter uma consciência do que é de fato o amor, o que é de fato a misericórdia, o que é de fato o perdão. Olha para as pessoas que são tidas e havidas como boas por si mesmas. Existe sempre alguma coisa nelas que infelizmente faz com que toda uma bondade de uma área seja reprovada por outra. E quando nós olhamos para a ação de Deus, nós percebemos que Deus, Ele enviando o teu Filho unigênito, Ele tem o objetivo de restaurar em nós o que foi perdido pelo primeiro Adão. Aquela imagem e aquela semelhança que outrora existia no homem, aquela pureza, porque a Bíblia diz que quando eles pecam, os olhos deles foram abertos. Que olhos é esse que foi aberto? São os olhos da maldade. São os olhos que fizeram eles olhar para o mundo de uma forma que outrora eles não viam, ou seja, a malícia entrou no coração, a maldade entrou no coração. O homem passou a se tornar uma pessoa que os teus pensamentos, os teus sentimentos eram completamente opostos daquilo que Deus colocou no homem. Porque quando Deus formou o homem e assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se torna uma alma vivente, ele passa a ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para essa beleza do Evangelho, quando nós olhamos para tudo aquilo que as Santas e Sagradas Escrituras nos diz, isso nos revela uma coisa: é impossível alguém ser bom por si mesmo. Não existe uma possibilidade de nós alcançarmos essa bondade que verdadeiramente vem de Deus, como se isso viesse de nós mesmos. Paulo, ele falou isso: não, nós não podemos fazer nada como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela só pode vir de um lugar. Da onde? De Deus. É Deus que coloca em nós. É Deus que nos transforma. É Deus que faz com que as nossas vidas sejam moldadas. É Deus que pega aquele que era completamente sujo, que era mal visto pela sociedade, que era alguém que não tinha expectativa de vida, que era alguém completamente oposto daquilo que a sociedade tem por ética, e faz ele se tornar alguém que anda nos parâmetros da fé e seja alguém dotado da ética do céu. Não há possibilidade por nós mesmos. Por nós mesmos nós não conseguimos. Fala para mim. Essa frase até é bonita. Ela tem até algum efeito. Porque ele fala: quando a ética depende da recompensa, ela deixa de ser ética e passa a se tornar uma troca. Mas fala para mim, quando você decide ser bom, o que define o que é bom e o que é ruim? A ética. A ética é a régua que define os valores de uma sociedade. E dentre esses valores, quando você decide por andar na ética, ou seja, dentro dos parâmetros de alguém que verdadeiramente é bom, você está fazendo isso por algum motivo. Porque se você andar dentro dessa ética, automaticamente você está andando dentro de uma lei, teoricamente falando, dentro de uma sociedade. Mas se você não anda dentro dessa ética, e dentro dessa ética
você não estiver embasado, a consequência de andar fora da ética é você ser, mais cedo ou mais tarde, alcançado pela sua maldade. Então, quando você decide ser bom, você não está decidindo porque você, eu estou decidindo porque essa é a minha decisão. Não, você está decidindo porque você sabe que se você for mal, mais cedo ou mais tarde, essa maldade vai te alcançar. Então, muitas vezes a pessoa decide ser bom é por uma troca, por ela ter aquilo que andar segundo a ética pode conceder a ela. Em uma sociedade nós temos deveres, nós temos obrigações, mas nós temos direitos. E se nós andamos fora dessa ética, automaticamente nós perdemos esse direito. Então nós precisamos entender que a fala de George Bernardo Shaw, ela pode causar algum efeito naqueles que não crêem na obra salvífica de Cristo. Mas nós que provamos essa obra salvífica, porque é maravilhoso, irmãos, a gente falar de milagres, de cura. É glorioso a gente falar de portas que foram abertas. Mas existe um milagre que esse, na minha opinião, no meu modo de ver, é o maior de todos. A psicologia, embora com todo o avanço dela, ela não conseguiu fazer com que os pensamentos de uma pessoa fossem mudados. Ela não conseguiu aderir a uma metodologia que faça com que o ser humano se torne um outro ser humano. Não tem como mudar, não tem como apagar os pensamentos. Mas a única forma que tem é reescrevê-los. E é isso que Cristo veio nos fazer. E nesse texto que Jesus me deu, eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 10, diz assim: e vós vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E vós vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento. Ou seja, quando nós de fato e de verdade entregamos a nossa vida a Deus, porque não adianta você ir para a igreja, o fato de você ser um frequentador de igreja não significa que você entregou a sua vida a Deus. Entregar a vida a Deus é muito mais do que isso. Entregar a vida a Deus é dizer: Senhor, a partir de hoje, eu estou disposto a entregar no teu altar todos os meus desejos e as minhas vontades. O que eu desejo a partir de agora é viver uma vida para ti. O anseio do meu coração, da minha vida, é que a sua verdade, a sua ética, não uma ética filosófica humana caída, mas uma ética divina, invada o meu ser e me revista de um novo, e que venha se renovar pelo conhecimento. Conhecimento é mais do que informações. Conhecimento é o que faz com que a sua vida se torne diferente da qual era. Nós precisamos entender. Conhecimento é nada mais, nada menos do que Deus trazendo a nós o que outrora nós não sabíamos.
Então, nós não tem como alcançar a uma perfeição, a uma vida melhor, se nós não estivermos sendo conduzidos por uma influência divina. Nós não podemos ignorar que existe um céu, que existe um lugar que nos está preparado. Nós não podemos ignorar que existe um lugar para todos aqueles que decidiram viver uma vida sem Deus. Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Nós devemos todos os dias se perguntar para isso. Por que isso? Mas espera aí, se o objetivo de Deus era simplesmente me salvar, por que Ele permitiu que eu estivesse aqui? Por que Ele não me salvou de imediato? Isso é um ato de justiça de Deus. É te dar o direito de você decidir o que você quer para a sua vida. Nós percebemos uma realidade, amados, que desde o Antigo Testamento até no Novo, nós percebemos que Deus sempre deixando essas alternativas para o homem. Você quer a bênção ou a maldição, a vida ou a morte? Não adianta a gente dizer que o Evangelho é para resolver os seus problemas. O Evangelho é para te abrir porta. O Evangelho é para curar suas feridas. O Evangelho é para curar as suas enfermidades. O Evangelho é para te dar uma direção. O Evangelho te traz conhecimento. Que conhecimento é esse, Leomar? Conhecimento que outrora você não tinha. Que hoje você tem a possibilidade, você tem o direito de ser seletivo, que você tem a oportunidade de escolher aonde você quer passar a sua eternidade. O Evangelho é para isso, é para nos trazer a consciência, o entendimento, a informação, o conhecimento de que nós estávamos em litígio, nós estávamos em guerra. Jesus, ele veio para nos livrar, não foi do inferno. Jesus, ele veio para nos livrar, não foi do diabo. Jesus, ele veio para nos livrar da ira de Deus, da ira vindoura do Senhor. Quando você está em guerra contra o diabo e você de fato é alguém que entregou a sua vida a Deus, Deus é aquele que vai pelejar suas pelejas. Quando você está passando por alguma situação na sua vida, Deus é aquele que vai colocar o espírito de fortaleza para te auxiliar, para que você vença esse momento de luta, de guerra. Quando você está passando por alguma situação que infelizmente todos nós estamos propensos a passar, Deus é aquele que vai vir e vai te dar suporte. O Evangelho é para te dar suporte, firmeza. E entenda uma coisa, Deus, ele ocultou essas coisas dos sábios, entendido? Quando se fala isso, não está dizendo que é do sábio, porque a verdadeira sabedoria de Deus, ela vem com humildade de reconhecer que nós nada sabemos, que nós não temos condições por nós mesmos. A verdadeira sabedoria de Deus, ela vem acompanhada, salpicada de humildade. E a humildade faz nós reconhecer a dependência total e absoluta de Deus. Se nós não tivermos essa consciência, essa concepção, toda a sabedoria que temos, todo o conhecimento que temos é orgulho religioso. Nós precisamos estar consciente de que Deus, ele oculta essas coisas dos orgulhosos, religiosamente falando. Aqueles que dizem que sabem, que pensam que sabem. Deus ocultou essas coisas dos que pensam ser sábios e entendidos e revelou aqueles que são como crianças, ou seja, eles reconhecem que
Eles necessitam de Deus, eles precisam de Deus, eles não conseguem sem Deus. Sem Deus eu não consigo de forma nenhuma ser aquilo que uma sociedade espera de mim. Uma sociedade, ela é moldada pelas famílias, e as famílias é moldada pelo Evangelho. E o Evangelho, quando ele entra na vida de alguém, ele muda a vida de alguém, que transforma a vida da família, e que a família transforma a vida da sociedade. Isso é o poder de Deus em nosso meio. E nós não podemos de forma nenhuma olhar para tudo isso e não entender o reflexo que isso tem para as nossas vidas. Mas quando de fato, de verdade, nós amadurecemos, chegamos ao entendimento de que nada temos, o que nada somos, nós deixamos de ser infantis e paramos de buscar a Deus, porque queremos provar que a nossa denominação é melhor. Paramos de buscar a Deus porque nós queremos uma porta aberta. Paramos de buscar a Deus por aquilo que Ele pode ainda nos dar. Nós começamos a se relacionar com Ele porque queremos ser cada dia transformado, dia após dia, até nós se tornar dia perfeito. Porque nós somos moldados, transformados de glória em glória. O objetivo de Deus é nos fazer nós ser pessoas que realmente a sociedade olha e veja um referencial de justiça do céu. Isso é eclesia, isso é igreja. Tem pessoas que não entenderam o que significa eclesia, o que Jesus falou. As portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja. Eles não entenderam isso. Eles acham que eclesia, chamados para fora, é Deus dizendo: vocês podem viver uma vida sem ter compromisso com nada. Vocês simplesmente só precisam acreditar, crer. Vocês não precisam congregar. Não, não é isso. Se fosse dessa forma, ele não estaria escrevendo através da vida de Paulo: não deixei-vos de congregar. Ou seja, você deve estabelecer um lugar onde você vai manifestar a sua comunhão, a sua fé. Você vai estar ali. Só que eclesia é uma extensão da graça, do amor de Deus que se encontra disposto a nós. É aquilo que Deus constituiu para que nós estabelecêssemos na terra, nós resgatarmos os verdadeiros valores e éticas do reino, resgatar e fazer com que eles sejam estabelecidos nas nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que Deus ele quer de nós. Eclesia, chamados para fora, ou seja, é os pensamentos do rei. É os pensamentos do rei. Aqui estão os pensamentos do rei. Ele quer que nós governe. Só que não tem como você se tornar alguém que governe se você não for transformado primeiro. É por isso que ele quer nos vestir do novo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando de fato, de verdade, nós se vestimos do novo, esse mundo que jaz no maligno, ele perde a cor. E o que faz sentido para nós é viver uma vida que nós sejamos agente de transformação, porque o que Deus faz em nós não é para parar em nós. O que Deus opera em mim significa que Ele quer continuar operando através de mim. Nós não somos uma represa, nós somos um rio. O Espírito de Deus, ele flui. A Bíblia diz que o reino, quando ele entra dentro de nós, ele é como o Espírito que jorra, que jorra, que jorra para a vida eterna. É por isso que muitas vezes nós não vemos esse mesmo poder, essa mesma graça, essa mesma manifestação que houve naquele tempo. Porque, infelizmente, as pessoas deixaram a inspiração do Espírito e se apegaram às suas performances, se apegaram à sua forma de atender.
É assim, 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 assim. Colocaram o Espírito Santo dentro de uma caixa. Quem faz é esse, quem faz é aquele. E muitas das vezes o Espírito de Deus, Jesus está batendo, dizendo: ei, deixa eu entrar. Deixa eu fazer. Deixa eu operar. Só que por essa palavra, em nome de Jesus, que a partir de hoje esse engano do diabo caia da sua vida, que você seja revestido pelo conhecimento da glória de Deus, que Deus seja aquele que direciona a sua vida, seja num atendimento, seja numa visita, seja numa decisão, seja em qualquer circunstância da sua vida, que o conhecimento de Deus toma a sua mente e leva você a ser alguém que reverbera, que manifesta a virtude, a glória, a direção de Deus. Por essa palavra, em nome de Jesus, que o conhecimento do reino invada a tua casa. Ora vem, Senhor, o teu reino seja estabelecido em nós. É isso que nós precisamos, amados. É isso que nós precisamos. É impossível nós ser se nós não tivermos uma influência do céu, uma influência do reino, uma influência de Deus. O homem, quando ele se afasta de Deus, ele se torna impossibilitado de amar. Ele se torna impossibilitado de ser justo. Existe uma filosofia ou uma metodologia que possa até mesmo te fazer você se tornar uma versão tua melhorada. Tem pessoas que dizem: eu estou na minha melhor versão, olha que coisa linda. Só que o Evangelho não quer explorar a sua melhor versão. O objetivo do Evangelho não é te dar uma versão melhor. O objetivo do Evangelho é transformar a sua mente, é mudar o seu caráter, é fazer de você uma nova pessoa. Não é te melhorar como ser humano, é te transformar. Esse é o propósito do Evangelho. Você pode se tornar uma pessoa melhorada por uma filosofia de vida. Você pode se tornar, muitas vezes, através das dores, do sofrimento, das guerras que viveu, das lutas que viveu. Você pode trazer experiências que pode fazer você melhorar como pessoa, aprender com seus erros. Mas mesmo assim, você ainda continua sendo aquele velho. Você pode se tornar uma criatura melhorada. Existe diferença da criatura melhorada e da criatura transformada. Porque a criatura transformada é aquela que entrega a Deus, é aquela que recebe de Deus, ou seja, Deus tira tudo o que não agrega no reino e coloca tudo o que verdadeiramente o reino requer daquela alma. Isso é uma transformação que vem vinda de uma ação do Espírito na nossa vida. Nós precisamos de Deus, amados. O Espírito Santo não é para você falar meia dúzia de língua estranha. O Espírito Santo é para que você se torne uma testemunha. E você nunca vai se tornar uma testemunha ocular desse testamento, desse Evangelho, se você não tiver de fato, de verdade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você não tiver o mesmo sentimento, infelizmente, quando você vê alguém pregando ou alguém fazendo aquilo que você não está fazendo, você vai achar que aquilo é errado. Mas Jesus chegou uma certa feita, falou assim, ou melhor, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tem alguém ali que está pregando no teu nome. Ele falou: deixa pregar, porque aquele que não é contra mim é comigo, aquele que não ajunta se espalha. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Vocês precisam amadurecer. Eu quero revelar coisas tremendas, extraordinárias. Para de ter inveja do dom que ele carrega. Para de olhar para a forma como Deus está usando ele. Deus usa cada um como quer.
Só que infelizmente hoje, ao invés de nós olharmos para este conhecimento do reino, nós estamos olhando para o conhecimento da instituição. E nós endeusamos a instituição. Dizemos, aqui é o único, não tem outro lugar. O único caminho não é igreja A, não é instituição A, não é instituição B, C. Não existe um caminho aqui na terra. O único caminho é aquele que revelou no Filho, é Cristo. Ele é o caminho. E qualquer caminho que nós seguimos, se não estiver sendo manifesto pela pessoa divina de Cristo, ali não existe verdade. Porque Cristo é o caminho, e aonde está o caminho manifesta a verdade, e aonde tem verdade, tem vida. E a vida só é revelada por uma vida que veio por uma inspiração, quando a palavra ela vem e se torna espírito, aí sim ela transmite vida. E essa transmissão de vida, essa vida que Deus coloca em nós, a gente precisamos entender. Não significa que nós vamos estar isentos de lutas, de dificuldade, não. Essa vida que Ele coloca em mim é consciente de que no mundo eu vou ter aflição. Essa vida que Ele coloca em mim é que por mais que todas as circunstâncias possam apontar para o fracasso, mesmo assim eu continuo vivo, lutando, caminhando, prosseguindo, sem desistir, sem desanimar. Mas o meu relacionamento, infelizmente, não está do jeito que eu quero. Fica tranquilo, continua caminhando, você está fazendo sua parte, Deus está contigo, você está caminhando com Cristo, você foi uma pessoa transformada, não se preocupa, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas minha vida não está da forma como eu quero. Glória a Deus por isso. Porque quando ela estiver como você quer, significa que não está como Ele quer. A sua vontade diferente da dele, deixa que Ele faça a vontade dele em você. Quem quer fazer a sua vontade é o diabo. Mas Cristo, Ele quer colocar a vontade dele em nós. Porque infelizmente a nossa vontade, ela é oposta à vontade de Deus, a não ser que nós fomos transformados. Por isso que Ele diz que se a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele, nós pediremos o que nós queremos e Ele nos concederá. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Observe o detalhe, todas as vezes que Ele quer te atender, Ele está dizendo, vem e descanse em mim. Vem e se enche de mim e deixa que eu guiarei. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem pedir, nem orar da forma como convém. Mas quando nós estamos nele e Ele em nós, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com os teus gemidos inexprimíveis. E nós passamos a não viver segundo os nossos desejos, nossas vontades, porque as nossas orações mudam, a forma como nós pedimos mostra para nós mesmos aonde nós estamos firmados, onde nós estamos aliançados, o que de fato nós buscamos em Deus. A sua oração pede mais coisas aqui para a terra ou pede aquilo que é do céu para vir para a terra? Nós precisamos desse conhecimento, amados. Se nós não tivermos esse conhecimento, eu sei, amados, se nós não tivermos esse conhecimento, infelizmente, nós vamos se tornando religiosos e não pessoas com a mente transformada, não pessoas com a mente de Cristo. Eu sei que esse tipo de mensagem não gera viralização, eu nem quero isso. Eu sei que esse tipo de mensagem foi banida de muitos lugares, não pode, de maneira nenhuma, você não pode pregar isso. Essa é a mentalidade que o diabo colocou, infelizmente,
na vida de muitas pessoas, de muita liderança. Porque a forma como a igreja está é revelada pelo governo. O governo não quer te dar conhecimento, porque o dia que você conhece, você vai saber o que de fato e de verdade é seu por direito. É mais fácil te manter preso, te dando uma mentalidade de escravo, fazendo você ficar correndo atrás de Deus por causa de coisas, quando na realidade o que Deus quer fazer é mudar a sua mente e fazer você entender que as coisas desse mundo, que essa leve momentânea tribulação há de se comparar com a glória de Deus que há de se revelar. E aí nós estamos só em busca por coisas, quando na verdade o que nós precisamos é cuidar da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual está fracassada, a nossa vida espiritual está com um índice de déficit. E nós não estamos percebendo essa realidade. A Bíblia diz que o mistério da injustiça já atua. Da mesma forma como o governo age, não querendo dar conhecimento para o povo. Você percebe que isso aí é revelado porque, como eu disse logo no começo, uma pessoa é transformada e através dessa pessoa sua família é transformada e através da família a sociedade é transformada. Só que quando uma sociedade é transformada, é vista pelo padrão de governo que é estabelecido sobre ela, sobre o povo. Porque a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Qualquer pessoa que vem e oferece uma vida boa, oferece uma vida fácil, oferece isso, oferece aquilo, ganha as pessoas, quando na realidade elas precisam entender que essa mentalidade é uma mentalidade de escravo. Deus nos chamou para governar, primeiramente, a nossa vida. Deus nos chamou para ser mais do que vencedores. Deus nos chamou para ser a diferença. Deus nos chamou para ser luz, para ser sal. Deus nos chamou para ser pacificadores. Deus nos chamou para ser agente de luz. Deus nos chamou para ser sacerdócio santo, um povo exclusivo, zeloso de boas obras. Deus nos chamou! É isso que nós precisamos entender. Quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. E qualquer ser humano que tenta dominar um outro ser humano, ele está agindo com malignidade. Porque pessoas nós não dominamos. Pessoas nós instruímos. É por isso que ele quer trazer o conhecimento para nós. Se você não está entendendo isso, significa que a sua mente está obscurecida. O mistério da injustiça te tomou. E a Bíblia diz que Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos. A possibilidade de nós estarmos frequentando uma instituição e nós ser incrédulos. Como é isso, Leomar? A possibilidade disso, eu ser incrédulo mesmo, eu acredito. A possibilidade. Sabe por quê? Aquele povo que estava na Galileia, quando Jesus chega lá, na terra que ele foi criado, eles acreditavam que Deus fazia. Eles criam em Deus. Mas aquele dia, Jesus se admirou da sua incredulidade. Tem pessoas que até pregam Cristo, mas ele não acredita na sua transformação. Tem pessoas que ele prega que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo faz isso. Ele prega que Cristo é amor, mas as suas ações mostram que ele é incrédulo. Eu seria incrédulo se eu pregar uma transformação e eu não ter coragem de ir dentro da Cracolândia e dizer que Jesus transforma. Eu seria incrédulo. Eu seria incrédulo se eu acredito que Jesus cura e eu não ter coragem de ir dentro de um centro cirúrgico, dentro de algum lugar e dizer assim, em nome de Jesus seja curado. Eu seria incrédulo. Eu seria incrédulo de dizer
que Jesus pode libertar do vício da bebida, da droga, de tudo, se eu não for aonde existe essas pessoas e dizer, olha, ele pode fazer isso, eu seria incrédulo. Tem muitos incrédulos. Deus o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existem muitos incrédulos que acreditam mais no ritual do que no espiritual. Tem muitos incrédulos que não entenderam isso. Talvez hoje essa mensagem chega para você, você não vai entender essa realidade, mas daqui a um tempo você vai ver que em todo momento o Espírito de Deus estava falando e vós estavam com os vossos ouvidos fechados, mas se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Entenda uma realidade. Deus está nos chamando de volta. Volta para o princípio. Deus está nos chamando para a palavra. Deus está nos chamando a viver uma vida com Ele. Deus quer que nós vivemos essa transformação. Deus quer nos vestir do novo, que se renova para o conhecimento. A palavra conhecimento significa luz. A palavra trevas significa ignorância. Enquanto o inimigo, ele quer que você fique preso na ignorância, na incredulidade, na idolatria. Jesus, ele quer te encher de luz, ou seja, de conhecimento, e te fazer de você alguém que verdadeiramente tem a possibilidade de chegar dentro da sua casa e profetizar e dizer, haja vida e haverá vida. Haja luz e vai haver luz. Porque embora você possa ser um mero ser humano, uma matéria, mas o que está dentro de você, ele se renova para o conhecimento, que segundo é a imagem daquele que me criou. Então se aquele que me criou, ele tem o poder para dizer, haja e ouve aquele que está dentro de mim, se de fato, de verdade, isso é uma verdade na minha vida, onde eu passar, esse reino há de manifestar em nós. Então nós precisamos ser pessoas que foram transformadas, não melhoradas. Porque quando nós somos transformados, é impossível não perceber. Jesus, ele falou que não há possibilidade de esconder. Escute isso, não há possibilidade de esconder uma candeia debaixo de uma cama. Naquele tempo as camas eram feitas de palha, a candeia era uma lamparina que havia fogo. Se você colocasse uma lamparina debaixo de uma cama, sabe o que iria acontecer? Aquela cama ia incendiar. Sabe o que Jesus está dizendo? Os problemas podem tentar de alguma forma te tampar. O diabo pode querer usar pessoas para tentar te tampar. O inimigo pode tentar de alguma forma impedir as pessoas de ouvir aquilo que eu tenho para a vida delas. O inimigo pode tentar de alguma forma cobrir. Mas isso é só por um tempo. Porque tudo isso que eles estão fazendo está contribuindo. Você lembra de José? Tudo isso contribui, sabe por quê? Deus permite tudo isso. Ah, mas Deus é poderoso. É, Deus é. Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque tudo há um tempo determinado. João Batista, ele ficou no deserto até que chegou o tempo de Deus apresentá-lo. Jesus, ele continuou até chegar o período de 30 anos para ele começar o teu ministério. Tudo há um tempo determinado. Nós estamos num processo de preparação de Deus. Deixa que te tampem, deixa que te escondam, porque se isso está acontecendo, é a vontade de Deus. Somente confia e creia, amadureça e não seja infantil, e espere no tempo certo, porque quando nós somos maduros, nós somos como criança, não infantis. Porque o infantilismo, ele faz você olhar para tudo aquilo. Ai, magoei, não gostei, vou parar, vou desistir.
vai fazer você ficar brigando por coisas que você não deve brigar. Se Jesus fosse infantil, quando ele olhasse para Judas e falasse: eu vou te tratar mal, porque eu sei que você vai me trair, cara. Muito pelo contrário. Ele era como uma criança. O teu coração era puro. A tua vida era sem malícia, mas ele olhava, ele sabia o que estava acontecendo. E o amadurecimento espiritual nos faz isso. Nos faz nós conviver com pessoas que infelizmente nós olhamos para elas e nós sabemos que elas não têm o mesmo sentimento que nós temos por ela. Nós percebemos que infelizmente a mentalidade dela é diferente da nossa. Elas são infantis, elas não evoluíram espiritualmente. Infelizmente são pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro, real e genuíno com Cristo. Talvez os seus interesses são até outros, ou muitas vezes ela acha que aquilo que ela está fazendo é obra, aquilo é a vontade de Deus. Não, vou seguir isso, porque... E o inimigo encheu o coração de Judas para que ele agisse daquela forma. E muitas vezes o inimigo pode encher o coração. E nós olhamos para tudo aquilo e falamos: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas quando nós de fato, de verdade, somos como criança, mas não somos infantis, nós entendemos que se aquilo está acontecendo, deixa Deus trabalhar. Pedro chegou um dia e falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, aonde está o joio? Vamos lá tirar, vamos acabar com tudo aquilo. Jesus falou: não faça isso. Porque se você fazer isso, você vai estar comprometendo a minha obra. Ou seja, quando nós andamos com Deus, nós sabemos no momento que nós devemos simplesmente ficar quieto, esperar e entender que tudo que está acontecendo, Deus está te dando discernimento, porque aquele que é gerado do Espírito, ele discerne tudo, de nada é discernido. Entende? Então Deus, ele quer nos dar o conhecimento do reino, para que nós se tornamos um novo, uma nova, alguém que verdadeiramente manifesta a imagem daquele que nos criou. Essa